Muito bem, minha gente, sejam muito bem-vindos ao podcast Papo de Redação desta quarta-feira, dia 17 de janeiro. Aqui quem fala com vocês é o Lucas Luquezzi para apresentar as principais notícias do dia, especialmente dessas últimas horas aqui do Grupo Folha de Comunicação. E você é o nosso convidado a participar enviando sua sugestão de matéria, de entrevista ou mesmo comentários a respeito das nossas notícias. Pelo nosso zap, o 999715300, e a nossa seção de comentários do canal da Folha BV no YouTube está aberta. A gente está lá como @TV Folha BV. Hoje nós abrimos esta edição desse programa, desse podcast, falando sobre o caso daquela mulher que foi morta por um pitbull. Mais um caso envolvendo animais como pitbulls, né, cachorros nesse caso, e causando a morte de pessoas. Já já a gente fala sobre isso. Tem também o desfecho daquele assalto que viralizou em um vídeo nas redes sociais, um assalto a um supermercado. Já já a gente fala também. Marília Mesquita vai trazer os detalhes. E ainda mais reforços militares aqui na fronteira com a Venezuela e a Guiana em meio a esse conflito entre os países vizinhos. O Exército Brasileiro está enviando para cá mais viaturas, mais militares para poder reforçar a segurança na fronteira. Então, deixa eu dar as boas-vindas aqui a Marília Mesquita. Seja muito bem-vinda, Marília, a mais o nosso podcast. Sempre para falar, na maioria das vezes, para falar de polícia, né? Hoje você está vivendo um momento muito bom aqui no Grupo Folha de Comunicação, estreando um podcast. Hoje de manhã foi ao ar o Nem Te Conto, né? O nosso podcast. Primeiramente, para quebrar o gelo, como é que foi a estreia do seu podcast? O que você tem assim a falar sobre esse novo momento aqui no Grupo Folha? Oi, Lucas. Oi para você que está acompanhando o nosso papo de redação aqui pelas ondas da 100.3 e também pelo nosso canal no YouTube. Lucas, a estreia do podcast, estou muito feliz. Nunca imaginei que iria apresentar um podcast ou que estaria nessa posição de apresentadora, mas assim, estou muito feliz com essa nova fase aí, né, com esse novo desafio. E para você aí, vai lá no YouTube da Folha, na seção lá de podcasts, o Nem Te Conto, que o nosso primeiro episódio já saiu. E a nossa primeira convidada é a Vikimar Viviescas, que é uma empresária do ramo da beleza. Ela trabalha com micropigmentação e extensão de cílios e tá bem legal, assim, é um papo bem dinâmico, leve, divertido. O podcast é apresentado por mim, Marília Mesquita, e pela Raíza Garcia, e eu te convido a ir lá conferir esse podcast, que é bem diferente da Marília, que participa aqui do Papo de Redação. Que aqui eu só trago notícias não tão boas e lá é de uma forma mais leve, descontraída, então vai lá conferir o Nem Te Conto. Muito bom. E Marília, você tem, eu acredito que o seu pai ou já foi apresentador também de rádio, né? Sim. Então acho que tem uma base de casa, né? Sim, já sou jornalista bem antes de existir. E já sou jornalista de berço, então ser jornalista, tipo, fazer as coisas que eu faço hoje, faz parte da minha criação. Fui criada, como o Lucas disse, meu pai ele é jornalista, radialista, apresentador de programa também. Então, é isso, filha de peixe, peixinho é. Pois é, então fazendo muito sucesso aqui. Então, Marília, vamos ao que interessa nesse dia de hoje. Queria que você falasse um pouco sobre esse caso que repercutiu aí muito nessas últimas horas. Foi a morte de uma mulher, uma senhora, por um ataque de pitbulls. Fala pra gente o que aconteceu. Isso mesmo, Lucas. Essa vítima, ela ainda não foi identificada. Então, esse caso, gente, ele aconteceu na manhã desta quarta-feira, dia 17, lá na vicinal 28, no quilômetro 19, no município de São João da Baliza. E essa mulher, ela foi morta e após ser atacada pelos próprios cachorros da raça Pitbull. De acordo com informações preliminares, Lucas, obtidas por mim, uma guarnição da 6ª Companhia Independente de Policiamento de Fronteira, a 6ª CIPFRON, ela foi acionada por uma vizinha da vítima. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, foi acionada e constatou o óbito. Essa ocorrência, eu recebi a informação aqui, minutos antes da gente entrar aqui no podcast, que
esse corpo, ele vai ser trazido aqui para Boa Vista, para o IML, aonde essa senhora ela vai passar por todos os trâmites aí para ser liberado para o sepultamento. Com certeza, eu lamento, né, quero desejar as minhas consternações a mais uma vítima de ataques de animais de modo geral. Não é só o cachorro, não é só o pitbull que ataca, né? Tem outros tipos de animais que atacam também. Então, assim, desejar minhas consternações, a nossa solidariedade aos familiares dessa senhora que perdeu a vida no dia de hoje. É uma senhora mesmo. Acabei de receber a foto dela, que ela é uma senhora. Pois é, a senhora, isso aconteceu lá no interior do estado. Teve também um desfecho a respeito de um assalto. Outro caso que repercutiu muito nas redes sociais. As imagens mostram um rapaz entrando na maior, dando uma de machão, pegando lá, abrindo caixa de uma pessoa que estava trabalhando no caixa, né, assim, tranquilamente, e aí ela acaba sendo surpreendida por esse machão e ele acabou preso atrás das grades. Não foi isso, Marília? Conta pra gente o que deu nisso aí. Isso mesmo, a PM tá onde o GRL de 26 anos, ele foi preso na noite dessa terça-feira 16 por assaltar um supermercado no bairro Cidade Satélite. E essa prisão ela foi efetuada após uma ligação anônima à PM, que informou aí o endereço onde esse suspeito estava e ele foi preso aí lá no bairro Equatorial. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito ainda estava com as roupas que usou no assalto. Na ação, ele fingiu portar uma arma para realizar o roubo. Para a polícia, o infrator, ele assumiu as ações e relatou que cometeu o crime, pois estava desempregado e com dívidas para pagar. O jovem foi apresentado na central de flagrantes para as diligências com as roupas e o capacete utilizados no assalto. Pois é, inclusive exatamente esse detalhe que foi muito importante, né? Inclusive a imagem que a gente recebeu aqui, ele estava de capacete realizando essa ação, né? Gente, eu não vou, de forma alguma, vou passar pano na mão de pessoas que estão desempregadas e acabam optando pelo roubo. Eu jamais vou aqui relativizar o crime, jamais. Foge dos meus princípios, do que eu acredito, né? O que ele fez foi errado, ele tem que pagar pelo que fez. E eu acho que existem muitas outras alternativas para você se fugir, driblar o desemprego. Se fosse assim, todos nós aqui temos dívidas para pagar. Todo mundo aqui tem as suas contas, então se fosse por conta disso, todo mundo ia sair cometendo crimes. E é um rapaz jovem de 26 anos, a mesma idade que eu tenho. Uma vida toda pela frente. Então, a questão aqui, um rapaz jovem de 26 anos, vim com essa desculpa esfarrapada, me desculpe, porque é uma desculpa esfarrapada, cometer esse crime, e já é, Lucas, a segunda vez que esse comércio, que esse supermercado, ele sofre esse tipo de ação. Eu conheço a proprietária desse... Também conheço. Trabalhei com ela, inclusive. Também conheço. Me formei com ela. Eu conheço ela. E ano passado, ano retrasado, não me engano, se eu não lembro, o comércio, ele também foi alvo de criminosos. E agora, novamente, aí foi assaltado por essa criatura aí que... Graças a Deus, ele foi preso e ele deu arma, né, deu munição aí pra polícia, porque ele foi pego com as mesmas roupas utilizadas no crime. Então, isso facilitou bastante pra polícia localizá-lo. Talvez um réu primário, né, aí amador no crime nesse caso, né, acabou sujando a ficha dele. E a minha solidariedade também à vítima, né, a família lá dessa nossa colega em comum, nossa colega em comum, e também para a operadora de caixa, né, porque exatamente, especialmente para ela. É a principal vítima, porque ela que estava lá no momento do assalto. Então só quem já passou por um assalto sabe o quão traumático é. E enfim, minhas solidariedades aí para essa moça. Com certeza. Que ela fique bem. E a família desse jovem também, que eu acho que um crime nunca deixa ninguém feliz, independente de quem seja. Mas enfim, vamos mudar de assunto. Vamos falar aqui ainda de um assunto um pouco pesado, que foi aquela ciclista. Outro
caso que também tomou muita repercussão aqui no estado de Roraima foi o caso de uma ciclista que foi arremessada após ser atropelada por um carro. Onde é que foi que aconteceu? O que aconteceu? Em detalhes, o que a gente já sabe, Marília. A vítima é a Valéria da Silva, de 29 anos, ela é camareira. E ela foi arremessada após ser atropelada por um veículo GM Vectra de cor prata na rua Isídio Galdino da Silva, no bairro Santa Luzia, no final da tarde de ontem, ou seja, na terça-feira 16. O condutor do veículo, um jovem também de 26 anos, ele relatou aos policiais da Companhia Independente de Policiamento de Trânsito, a CIPTU, que seguia lá sentido centro-bairro, quando inesperadamente a mulher cruzou à sua frente e a colisão foi inevitável. Tem um vídeo que mostra o momento do acidente, e nesse vídeo é possível ver o momento em que a mulher atravessa a rua pedalando a bicicleta quando ela é atingida em cheio pelo carro. Com a batida, ela é arremessada e chegou a voar, Lucas. É muito feio mesmo assim, o que aconteceu com ela. E o carro ele parou alguns metros depois. Essa mulher ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e foi levada aqui para o Hospital Geral de Roraima, onde ela está entubada e sedada. Eu conversei com o irmão dela agora há pouco e ele informou o seguinte: pasmem, mas ela apenas quebrou o fêmur. Ela não teve nenhuma luxação na cabeça, nenhum machucado na cabeça. Sim. Ela apenas quebrou o fêmur e teve escoriações pelo corpo. Ela deve passar por uma cirurgia após ela acordar aí desse coma, e ele informou também que ela não corre o risco de morte. Então, apesar de estar grave, ela não corre o risco de morte. Graças a Deus, nos males o menor. Realmente é um grande susto isso aí, né, gente? Ela nasceu de novo. É muito feio, é sério. O vídeo, assim, é muito... Com certeza. É muito impactante. Certamente. Se você quiser ver tudo isso e muito mais, e também prestigiar aqui o trabalho da Marília Mesquita e o nosso trabalho de modo geral aqui na redação, é só acessar folhabv.com.br. Obrigado, Marília. Até a próxima. Tchau, Lucas. Tchau pra você. E como o Lucas falou, né? Acessem lá folhabv.com.br, fiquem por dentro aí dessas e outras notícias e vão lá assistir meu podcast Nem Te Conto. Tchau e até a próxima. Muito bom, gente. A gente continua aqui no nosso podcast Papo de Redação, falando agora de exército. Meus amigos, o negócio aqui, não é que a coisa tá ficando feia, né? Mas é porque quando a gente recebe a informação de que há um reforço aqui na fronteira, a gente já fica um pouco tenso. É natural que a gente sinta isso, né? Mas, na verdade, o que acontece? O estado de Roraima vai receber 85 viaturas e mais de 200 militares em meio à criação do 18º Regimento de Cavalaria Mecanizado, que foi antecipada por um ano em virtude exatamente da crise entre os vizinhos Venezuela e Guiana em torno da disputa pelo território de Essequibo, que está sob domínio da Guiana. Das viaturas, 28 são blindadas, sendo 14 Guaicurus, né, modelos Guaicurus, é tipo um 4x4, né, e 8 Guaranis e 6 Cascavéis. Esses dois últimos modelos são espécies aí de tanques de guerra com 6 rodas, para você ter uma ideia como é que seria, né? Com isso, o complexo da 1ª Brigada de Infantaria de Selva passará a ter 56 veículos reforçados à sua disposição. Os outros carros que estão a caminho de Roraima são operacionais, de apoio e de escolta. Neste mês, Roraima recebeu 16 viaturas blindadas multitarefas leves sobre rodas do modelo Guaicurus, que percorreram mais de 6.000 quilômetros pelo país. Esse veículo foi projetado para situações que incluem o emprego em operações de reconhecimento, missões de segurança e ações contra forças irregulares. O novo comboio que está a caminho se concentrou na sexta-feira no 20º Regimento de Cavalaria Blindado de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, e a viagem feita por etapas começou no dia seguinte. 2 unidades em marcha
de marcha nesse caso o comboio foi dividido em 2 aí, pelo menos, já deixaram a capital sul-mato-grossense e devem totalizar aproximadamente 4.600 quilômetros de percurso até aqui, a capital de Roraima. Segundo o Comando Militar do Oeste, o CMO, o percurso inclui quase 3.000 quilômetros terrestres e 1.600 quilômetros de rios, com passagens por Mato Grosso do Sul, Rondônia, Amazonas nesse caso, além do próprio estado aqui de Roraima, que faz fronteira com Venezuela e Guiana. O primeiro comboio que já embarcou está previsto para chegar a Porto Velho no dia 18, enquanto o segundo no dia seguinte. Na cidade rondoniense, os grupos vão embarcar em embarcações do Comando Militar da Amazônia, o CMA, com destino a Manaus. Apenas esse trajeto de rios deve demorar em torno aí de 8 dias. O CMO não divulgou previsão de chegada a Boa Vista. Então, a gente espera aí que a gente particularmente espera que a gente tenha mais notícias a respeito disso, de todas essas operações que muitas das vezes a gente não tem muito detalhe. Acho que até uma estratégia mesmo do próprio Exército Brasileiro, do Ministério da Defesa. Então, minha gente, com essas informações, essas notícias, encerramos o Papo de Redação desta quarta-feira com os trabalhos técnicos de Fabiano Lopes, Rio Ferreira, John Hudson e Aduan Figueiredo. Aqui quem falou com vocês foi o Lucas Luquezzi. Siga a minha rede social no Instagram, @LucasLuquezzi, LUCKEZE, é meu sobrenome para ficar fácil de você me procurar por aí. Esses canais, não só o meu Instagram, mas também o Instagram, o Facebook e o Twitter da Folha, @FolhaBV, estão disponíveis para você comentar, enviar suas sugestões de matérias, de entrevistas, fazer críticas construtivas ao nosso trabalho aqui no jornalismo do Grupo Folha de Comunicação, e o nosso zap, o 999715300, e o nosso canal da Folha BV no YouTube, @TV Folha BV. Também estamos no Spotify e na Amazon. Por meio da Alexa, você fala lá: Alexa, quero ouvir o último podcast Papo de Redação, que a Alexa vai falar para você qual foi o último episódio, e você vai ficar por dentro das principais notícias do dia aqui do Grupo Folha. Muito obrigado, minha gente. Até mais, se Deus quiser.